Olá, turma! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos ver cálculo de adição. Número 1. Resolva a situação, problema, sem utilizar a operação convencional e analise as estratégias de cálculos utilizados por você para chegar ao resultado desse desafio, respondendo as questões abaixo. Desafio. José e Ricardo fazem parte de um time de basquete. Em um jogo, José marcou 35 pontos e Ricardo marcou 28 pontos. Quantos pontos os dois marcaram juntos? Então, um deles marcou 35, o outro marcou 28. Letra A. Quais são os dados que o problema revela para encontrarmos a solução? Então, os dados que a pergunta é: quantos pontos os dois marcaram juntos? O José marcou 35 pontos e o Ricardo marcou 28 pontos. Então, quais os dados? É a pontuação de José e Ricardo. Letra B. Qual é a operação que deve ser realizada? Se eu quero saber o total de pontos que eles conseguiram juntos, eu vou fazer uma conta de mais ou uma conta de menos? Vou fazer uma conta de mais, não é mesmo? Eu vou juntar os dois valores que eu tenho aqui, os 35 pontos, mais os 28 pontos para eu chegar no resultado. Agora, nós vamos ver aqui na letra C. Apresente uma estratégia de cálculo para a situação problema diferente do algoritmo convencional. Convencionalmente, quando nós vamos fazer uma operação de soma, o que nós fazemos? Nós organizamos aqui a primeira parcela, a segunda parcela, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e depois nós realizamos ali a soma. Mas existem outras formas de nós obtermos esse resultado e é isso que a letra C está pedindo. Você vai fazer de uma maneira diferente. Uma das maneiras diferentes que nós temos é por decomposição. Aqui nós temos 35 mais 28. O número 35 ele é formado por 3 dezenas e 5 unidades. Se eu decompor esse número, vai ficar 30, aqui ó, 30 mais 5. Eu decompus o número 35. E aqui o 28 da mesma forma. São 2 dezenas e 8 unidades. Então, aqui eu fiz 20 e aqui eu fiz 8. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar da maneira que eu achar mais fácil. Por exemplo, eu posso somar 30 mais 20, que é uma operação mais fácil. Eu posso fazer 30 mais 20, que é igual a 50. Não é mais fácil? Aí depois eu posso pegar o 5 mais o 8 e também somar. E vai dar um resultado aqui. E depois eu somo esses dois. Essa situação dessa forma aqui é um cálculo mais fácil de você fazer mentalmente. Essa daqui do convencional você faz aplicando o que você conhece aqui, montando a conta. Então, já é uma outra maneira. Aqui, facilita para você fazer o cálculo mental, porque fazer 30 mais 20 é mais fácil do que eu fazer 35 mais 28. Você decompõe o número, né? E aí fica mais fácil de você fazer as partes dessa conta. Porque aqui, ó, 5 mais 8 vai ficar mais fácil. Aí vocês vão tentar fazer desse jeito, para vocês verem se vocês acharam realmente mais fácil ou vocês acharam mais complicado. Letra D. O que você fez para chegar a esse resultado? Registre a explicação. Então, você vai explicar o que você fez na letra C para chegar no resultado. A explicação aí de como você chegou no resultado da letra C. Letra E. Sem usar lápis e papel, faça os cálculos a seguir. E se tiver uma calculadora, você pode conferir os seus resultados. Então, é tentar fazer sem lápis e papel. É um cálculo mental. De 45 mais 14, de 327 mais 419, de 368 mais 1024. Existem outras estratégias para você fazer o cálculo. Se os seus pais aí souberem e quiserem ensinar para você, pode estar ensinando. E aí vocês vão registrar aqui as respostas.
Após resolver as questões do PET, vocês vão resolver as situações problemas abaixo. Letra A. Para ornamentar a festa do Dia dos Pais da escola, foram confeccionadas 3.273 bandeirolas, 1.109 balões de papel e foram feitos 36 arcos coloridos. Quantas bandeirolas e balões foram feitos ao todo? Então, a gente tem aí que calcular juntando os valores das bandeirolas e dos balões. Quantas bandeirolas foram feitas a mais que balões? Então, eu sei que há uma diferença entre o valor das bandeirolas, da quantidade de bandeirolas e da quantidade de balões. E eu vou saber identificar aí qual é essa diferença para saber quantas bandeirolas foram feitas a mais. Letra A. Em uma festa feita no Mineirão, em BH, foram vendidos 2.356 litros de refrigerante, 1.425 litros de água e 3.499 pipocas. Quantos litros de bebida foram vendidos ao todo? Então, eu só quero saber os litros de bebida. Se tiver algum alimento aqui no meio, eu não vou usar ele. Eu só vou usar, por exemplo, aqui a quantidade de refrigerante e a quantidade de água, que são aí litros de bebida que foram vendidos nesse local. Eu vou juntar esses valores. Letra B. Em um evento solidário, compareceram cerca de 2.345 pessoas, que pagaram R$ 20 pelo ingresso. Nesta festa, foram arrecadados R$ 2.150 com bebida e R$ 1.340,40 com a venda de comidas. Quantos reais foram arrecadados na festa? Então, eu quero aqui saber a quantidade total que for arrecadada nessa festa. Então, a gente junta as bebidas, o valor arrecadado com as bebidas, mais o valor arrecadado aqui com a comida. Lembrando sempre que é um número com vírgula, então vírgula embaixo de vírgula para ficar organizado. Letra C. Em um supermercado, chegaram sucos de vários sabores. Foram 4.572 sucos de manga, 3.246 sucos de goiaba. Foram vendidos a 79 centavos. Quantos sucos chegaram ao supermercado? Então, a gente sabe que chegou suco de manga, 4.572, e chegaram também sucos de goiaba, 2.246. Eu tenho que juntar esses dois valores para eu saber quantos sucos chegaram aí no supermercado ao todo. Leia o trecho de uma notícia que revelava a situação de Belo Horizonte diante do novo coronavírus, Covid-19. De acordo com o boletim da Prefeitura de BH, 7.522, 70,8% dos pacientes diagnosticados com a doença já se recuperaram, enquanto outros 2.848 continuam em acompanhamento. São ainda 248 óbitos, maior número no estado. A letalidade está em 2,3%. Como referência ao número que indica a quantidade de pacientes diagnosticados com a doença que já se recuperaram. Então, eu quero aqui a quantidade que já se recuperaram. Então, por exemplo, aqui, de acordo com o boletim da Prefeitura de BH, 7.522 dos pacientes diagnosticados com a doença já se recuperaram. Então, é esse valor que aqui, está pedindo, pacientes diagnosticados com a doença que já se recuperaram. Esse número, 7.522, que a gente vai estar respondendo todas essas questões aqui. Então, qual o número de pacientes recuperados? A gente já acabou de ver. Ele possui quantas ordens esse número possui? Quantas classes? Lembrando, a classe das unidades simples é composto pela unidade dezena e centena e a classe dos milhares é composto pela unidade milhar. A primeira classe, ela é formada por quais algarismos? Quais algarismos desse número estão na primeira classe? E qual que é o nome dela, que eu acabei de falar? A segunda classe se chama... Qual que é o nome da segunda classe também que eu acabei de falar? O algarismo que ocupa a terceira ordem é... A terceira ordem é a ordem das centenas. Eu quero saber ali qual algarismo está nas centenas. E o valor relativo, ou seja, qual o valor desse número naquela posição que ele está. Então, na posição que ele está, ele vale quanto?
O algarismo que ocupa a quarta ordem é a ordem das unidades de milhar. Eu quero saber qual é o número que está lá. E qual que é o valor relativo, ou seja, quanto que esse número vale, esse algarismo vale, estando na ordem que ele está. Que algarismo possui menor valor absoluto? Então, tem que olhar aqui. Valor absoluto é o valor do número sozinho. Qual daqueles números apresenta o valor menor, o valor absoluto menor? A soma dos valores absolutos desse número é. Quando eu falo de soma dos valores absolutos, você não vai contar o valor que ele tem nas posições. Você vai contar como se os números estivessem sozinhos. O algarismo 2 ocupa duas ordens. Qual é o seu valor posicional em cada ordem? Então, eu quero saber que valor posicional é a mesma coisa de valor relativo. Quanto que ele vale em cada uma das ordens que o número 2 está, já que ele está aparecendo em duas ordens. Decomponha o número apresentado de três maneiras diferentes. É a decomposição que a gente já tem o costume de fazer. Escreva o antecessor e o sucessor do número indicado. Então, desse número que nós estamos trabalhando aqui. Qual número vem antes e qual número vem depois dele. Escreva os números que aparecem no trecho que você leu na forma literal. Então, você vai pegar todos os números que aparecerem e vocês vão escrever com palavras. Lembrando sempre que qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!